Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Que bom estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos, compartilharmos na palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus por mais um programa Sintonia com Ele, Sintonia com Deus, para que possamos então meditar na palavra do Senhor. Não podemos começar nada sem oração, sem a orientação do nosso Pai Celestial. Vamos orar. Pai, te agradecemos, ó Deus, por cada vida que nesse momento se conecta através do programa Sintonia com Deus. Muito obrigado, Deus, por cada vida. E eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar, que eu seja uma boca espiritual e também, ó Deus, que cada ouvinte seja ouvinte espiritual. Que tenha olhos, que tenha ouvidos espirituais. Que o Senhor fale, ó Deus, a cada coração, em nome de Jesus. Dirige, Deus, nossas vidas. Orienta-nos em cada um dos nossos passos. Tem misericórdia de nós. Nos abençoa com a tua forte mão de graça, de poder e de misericórdia. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Eu disse isso, repito e estou repetindo de novo. É muito bom ter você, né? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos meditando nos momentos difíceis da vida, estamos meditando sobre o tema Vencendo as Adversidades da Vida. Então nós estamos nessa meditação, mas antes de continuar essa meditação, que é dividida em partes, eu quero lembrar a você que ainda não estamos nos reunindo presencialmente no templo, mas com a graça de Deus, assim que passarmos esse tempo difícil, nós estaremos reunidos. Tivemos uma reunião com o pessoal da saúde e achamos por bem continuar esperando ainda até que possamos, de forma concreta e definitiva, voltarmos às nossas atividades. E aí, assim que voltarmos, esperamos você. Nós estamos na rua Rubens Schwer Gugel, 740, no centro de Itaporanga, São Paulo. Sempre falo São Paulo porque tem mais Itaporanga no Brasil. Itaporanga significa pedra bonita. E eu, pastor Leonel, estou aqui em Itaporanga, graças a Deus, há 19 anos, indo para 20, e com o compromisso de que a pedra, que é Jesus Cristo, possa prevalecer em meu coração, no seu coração e no coração dos itaporanguenses. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos então para a nossa meditação, sem mais delongas. Nós vamos estar então meditando na palavra do Senhor. Vamos meditar. Então, nosso tema central, vencendo as adversidades da vida. Vencendo as adversidades da vida. Nós vamos, nessa meditação, sempre estar refletindo sobre os temas. Então, é uma série de reflexões bíblicas. A realidade das adversidades foi o primeiro tema que vimos. No dia de hoje, vamos ver todos estão sujeitos às adversidades. Numa próxima ocasião, como enfrentar as adversidades. E, por último, como crescer nas adversidades. Então, são os pontos que vamos estar analisando com a graça de Deus. Então nós estaremos meditando, colocando diante do Senhor esses pontos e estaremos crescendo através deles para a honra e para a glória de Deus. Deixa eu só colocar aqui as minhas anotações à vista, para que assim fique mais fácil, ok? Então, o tema de nossa reflexão, ele é indigesto. Por quê? Porque nós estamos falando sobre todos estão sujeitos às adversidades. E como a gente fala todos estão sujeitos às adversidades, aí então nesse momento a gente fica pensando, né? Mas como assim todos estão sujeitos à adversidade? É que todos estão sujeitos a adversidades, né? Às vezes a gente é tendente a querer falar que não, nem todo mundo está assim sujeito à adversidade. Eu queria
poder falar com você assim, que você não está sujeito à adversidade. Mas se eu dissesse isso, eu estaria mentindo, porque a Bíblia ela deixa de forma assim bem clara a respeito da adversidade, que todos nós vamos passar por adversidades. Esse todos, por que eu falei que esse tema é indigesto? Porque ele está incluído todas as pessoas. Então, nesse texto está incluído a minha pessoa e também está incluído a sua pessoa. Então, todos nós estamos sujeitos, todos nós passamos por problemas. Se ainda não passamos, com certeza passaremos. Não quero que você pense que isso é como se fosse uma palavra de maldição sobre a sua vida. Não, nada disso. O que eu quero que você pense é que, na verdade, Deus ele sempre vai usar estratégias para abençoar a nossa vida. E uma das estratégias que Deus usa é exatamente fazer com que eu e você, com que nós possamos nos precaver de alguma coisa, né? Então, esse tema ele é indigesto porque esse todos indica que eu e você fazemos parte desse grupo, né? Todos estão sujeitos às adversidades. Então, eu queria dizer para mim, eu queria dizer para você que não haverá adversidade. Mas eu não posso fazer isso. Se eu fizesse isso, eu estaria mentindo. Se algum líder espiritual ou algum líder de qualquer jeito que seja, de qualquer tipo de liderança, disser a você que você nunca terá problemas, é mentira. Nós vimos na mensagem anterior que o próprio Senhor Jesus, ele passou por momentos difíceis e disse que os discípulos também passariam por momentos adversos. Então, isso aconteceria. E aconteceu com Jesus. Nós vimos também na mensagem anterior que Salomão ele disse que acontece coisas ruins, coisas adversas a todas as pessoas. Por isso que hoje, além de ter falado sobre a realidade das adversidades, nós falaremos sobre todos estão sujeitos às adversidades. O mundo da fantasia, que hoje a gente pode chamar de mundo virtual, ele é bem diferente do mundo real. Mas no mundo real, nós também devemos nos lembrar que o tema principal é vencendo as adversidades da vida. Então, eu não quero que você se desanime. Não quero que você fale, não vou mexer mais com isso, não vou buscar mais. Não, é o contrário. O subtema, todos estão sujeitos às adversidades. Mas o tema central, vencendo as adversidades da vida. Então, é nesse propósito que nós estamos caminhando. Nosso texto bíblico básico é 1 Pedro 5, de 6 a 11. Vou pedir a você para pegar a sua Bíblia, porque eu quero ler aqui na minha Bíblia. Quero que você pegue a sua Bíblia, que você leia na sua Bíblia. Às vezes a gente vai projetando o texto aqui e, querendo ou não, a gente começa a ficar preguiçoso, né? Então, vamos evitar a preguiça, vamos manusear a Bíblia, manusear a palavra de Deus, para que você não seja enganado, não venha ouvir coisas que não estão na Bíblia, mas que você ouça o que o Espírito Santo diz a você, a mim, a nós, no contexto geral. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 6 a 11. Está no finalzinho do Novo Testamento. Então, se você vai para Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, você vem voltando ali algumas páginas e você vai chegar então em Judas, vai chegar também em João, vai chegar em Pedro, vai chegar bem pertinho aí no final do Novo Testamento, ok? Já vou fazer a leitura. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de número 6 até o versículo 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar,
fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então nós lemos essa passagem bíblica e nós vamos estar então meditando em coisas muito importantes a respeito da palavra do Senhor, que nós estaremos meditando. Então, coisas que devemos fazer durante o tempo da adversidade. Então, nós veremos algumas coisas que nós precisamos fazer durante esse tempo de adversidade. Primeira coisa que você tem que fazer durante a adversidade, porque todos estamos sujeitos a elas, né? Primeira coisa, assuma a sua responsabilidade. Então, em Gênesis 3, de 9 a 12, acontece uma coisa muito interessante. Diz assim: mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Então, uma coisa muito importante sobre as adversidades. Como diz o ditado, se você tem culpa no cartório, você deve assumir a sua culpa. Não adianta você jogar a culpa em outras pessoas. Não joga a culpa no governo, não joga a culpa na igreja, não joga a culpa no pastor, não joga a culpa nos seus pais, não joga a culpa no seu cônjuge, não joga a culpa nos seus filhos, não joga a culpa nem na sua sogra, não joga a culpa em ninguém. Lá em Lamentações 3, 39 e 40, diz: do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examine, pois, o seu próprio caminho, examine, pois, a sua própria vida. E assim, volte para o caminho de Deus, volte para o caminho do Senhor. Então, a primeira coisa diante da adversidade que você tem que fazer, assuma a responsabilidade pelos seus erros, assuma a culpa que você tem no cartório. Lá em Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Adão, ele deu um péssimo exemplo jogando a culpa na sua esposa. A sua esposa deu um péssimo exemplo, Eva deu um péssimo exemplo jogando a culpa na serpente. Na verdade, Adão nem jogou a culpa em Eva, jogou a culpa em Deus. Ele falou: a mulher que tu me deste. Né? Então, ele quis transferir a sua responsabilidade, que era dele, para Deus. A mulher quis transferir, que era dela, para a serpente. Isso acontece nos nossos dias. Se você começar a analisar a sua vida, se eu começo a analisar a minha vida, eu preciso, nesse autoexame, ver quais são as minhas responsabilidades diante das adversidades que têm acontecido na minha vida. Davi é um exemplo muito bom a respeito de arrependimento, de assumir a sua responsabilidade, assumir o seu pecado diante de Deus. Em 2 Samuel 12, 13, Davi fala a Natã o seguinte: pequei contra o Senhor. Olha o que ele falou: pequei contra o Senhor. E Natã disse para ele: olha, então Deus agora vai te perdoar, vai perdoar o seu pecado. Como que é importante acreditarmos em Deus e na palavra dele. Mas, lembrando mais uma vez, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isso é muito importante porque várias vezes a gente vê pessoas sofrendo porque elas estão carregando um fardo. Ao invés de confessar, de abandonar aquela prática, aquele pecado, elas continuam atrás daquilo. E como que elas vão ser libertas? Se elas não querem assumir a sua parcela de culpa, a sua responsabilidade
diante de suas atitudes, de suas ações, de seus pensamentos. Davi foi perdoado por Deus, mas ele se arrependeu. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu querido e minha querida, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Se desviar dos seus maus caminhos. O caminho de Deus é sempre caminho bom. Mas, infelizmente, as pessoas se desviam do caminho de Deus e vão para outros caminhos que não são os caminhos de Deus. Deus quer que você fique no caminho dele, mas para isso você tem que continuar seguindo a ele, no caminho dele, conforme a orientação dele, não conforme a sua própria orientação, sua própria vontade. Coisas a fazer durante a adversidade. Segundo, se aproxime dos irmãos em Cristo. Trago uma palavra aqui diferente. Se aproxime, fica mais próximo. Olha, uma das formas diante da adversidade é não ficarmos isolados, mas procurarmos nos aproximar. E eu grifei irmãos em Cristo. Por que irmãos em Cristo? Porque, infelizmente, diz a Bíblia, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Diante da adversidade, devemos procurar orientação, pedir oração para os irmãos, buscar ajuda, um aconselhamento, uma palavra de confiança, através de uma pessoa de confiança. Eclesiastes, por exemplo, fala da importância de poder contar com a ajuda de outras pessoas. Em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Olha, grandes amizades, geralmente elas nascem no tempo da adversidade. Você deve aproveitar esse tempo exatamente para descobrir verdadeiras amizades. Amizades que têm Cristo na sua vida. Que no momento de crise, ao invés de correrem para soluções humanas, correm para Cristo. Você deve se aproximar dos irmãos em Cristo. Em Provérbios 17 diz: o amigo ama em todo tempo, e para a angústia ou adversidade nasce o irmão. Em Provérbios 18, 24 diz: o homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado que um irmão. Durante o tempo da adversidade, você precisa se aproximar dos irmãos em Cristo. Você precisa se aproximar, se aproxegar, estar mais pertinho. Eu sei que no tempo de pandemia, de quarentena agora, não é possível isso, mas você pode de uma forma fazer um contato por telefone, mandar uma mensagem, alguma coisa você pode fazer para ter contato, para ter uma orientação a respeito de algum assunto adverso que você vem sofrendo. Terceiro, se aproxime de Cristo. Então, no ponto 2, eu falei se aproxime dos irmãos em Cristo. Pastor, você não inverteu as coisas aqui? Não, não inverti. Porque essa pessoa que você foi atrás dela primeiro, agora você vai se aproximar de Cristo através dela. Olha, em Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 10, eu não vou ler, mas você deve ler na sua casa, Tiago capítulo 4, de 1 a 10. Sujeitai-vos, somente o versículo 7 e o versículo 8 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Esse texto bíblico de Tiago, capítulo 4, ele é bem parecido com o texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 5. Faça uma comparação depois entre os dois textos, você com certeza vai ser edificado espiritualmente a respeito desses textos bíblicos. Frisando esses dois versículos, Tiago diz: sujeitai-vos a Deus. No versículo 8 ele diz: chegai-vos a Deus. Outra tradução vai dizer: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Você precisa se aproximar de Cristo.
Você precisa se aproximar de Jesus Cristo. Durante o tempo da adversidade, não podemos de forma alguma passarmos desapercebidos, porque todos estão sujeitos às adversidades. E se estamos sujeitos às adversidades, devemos nos aproximar de Cristo, porque Ele venceu as adversidades. Mas Tiago diz: primeiro devemos nos sujeitar a Deus para depois resistir ao diabo. E aí ele vai fugir de nós. Se você tem tentado resistir ao diabo, eu tenho certeza que você não tem conseguido. Sabe por quê? Porque a regra que Deus nos dá é primeiro nos sujeitarmos a Deus, nos aproximarmos de Deus por meio de Cristo. E assim teremos força para vencer, para resistir aos ataques do inimigo. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo. Então se aproxime de Cristo. Se aproxime de Cristo. Não estou falando de grupo religioso. Estou falando da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto, humilhe-se perante Deus. Agora, desse ponto para frente, nós vamos seguindo pensando no texto bíblico que nós lemos. Durante o tempo da adversidade, nós tendemos a ficar exaltados. Tendemos até mesmo a acusar Deus como se Deus estivesse trazendo um grande castigo para a nossa vida. Tendemos a achar que Deus está sendo injusto para conosco e ao invés de humilharmos-nos, nós passamos a nos exaltar, chegar na presença de Deus exigindo alguma coisa. Nós não temos condição nenhuma. Falo por mim, falo por você, baseado na palavra de Deus, que diz que todos são pecadores. E uma vez que a Bíblia diz que todos são pecadores, ninguém tem condição de chegar perto de Deus e apontar o dedo para ele e falar: eu exijo isso, eu quero isso agora. Ninguém tem essa condição. Isso é blasfêmia contra Deus. Deus não fica satisfeito de forma alguma. Imagine só um filho chegando diante do pai, apontando o dedo para o pai: eu exijo isso. Qual seria a atitude do pai? Tristeza no seu coração e não ia querer pegar essa pessoa e cuidar dela de forma assim direta. Então, 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Deus há de levantar você, Deus há de exaltar você. Se você se abaixar, se humilhar, Deus vai levantar, vai exaltar você. Mas o texto bíblico diz que é no tempo dele. Não é no meu tempo nem no seu tempo. É no tempo dele que ele faz todas as coisas. É no tempo dele, não é no nosso tempo. Deus ele quer exaltar, ele quer levantar você. Mas para isso, você precisa confiar que no tempo dele, ele vai trazer a solução para a sua vida. É no tempo dele, né? Às vezes nós falamos: Deus, está muito difícil, esse negócio está muito difícil, está muito difícil, está muito... E o desespero, então, o que é a palavra desespero? Falta de esperança. Então a gente já não tem mais esperança. Deus não quer isso. Ele quer que tenhamos firmeza para estarmos com Ele. Meu pai sempre falava uma frase muito interessante e eu gravei essa frase e eu quero repeti-la para você. Mas antes de repetir, eu quero que você pense um negócio. O inimigo, ele quer que você também pense que somente nós, ou somente eu, somente você, estamos passando por adversidades. Que somente eu, somente você, somente nós estamos com problemas. Ele quer que a gente pense que tudo é castigo de Deus. Ele quer que nós venhamos a murmurar contra Deus. O que é murmuração? Murmuração significa reclamação sem sentido. Ou seja, você bater na mesma tecla o tempo inteiro, mas não faz sentido porque você está melhor do que você pensa. Então, todas as pessoas
se elas não passaram, elas vão passar ainda por alguma adversidade. E aí eu me lembro da frase que meu pai dizia: não há mal que sempre dure e não há bem que não se acabe. Não há mal que sempre dure e não há bem que não se acabe. Quando a gente fala de humilhar perante Deus, é confiando, conforme diz a Bíblia, a palavra de Deus, que no tempo oportuno, no tempo da oportunidade, no tempo do fim daquele momento difícil, quando você se humilha, Deus vai exaltar você. Coisa a fazer durante a adversidade. Creia que Deus tem cuidado de você. Olha, o versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você precisa crer que Deus tem cuidado de você. Creia nisso, creia de todo o seu coração que Deus tem cuidado de você. O fato de você crer que Deus tem cuidado de você já vai fazer com que você traga alguns motivos de alegria. E você, quando começar a agradecer, vai ver que Deus tem cuidado realmente muito mais, além do que você tem conseguido pensar, raciocinar. E depois que você fizer isso, lance sobre ele as adversidades que têm assolado o seu coração, que têm produzido ansiedade na sua vida. Coloque sobre o Senhor e ele com certeza vai abençoar a sua vida como já tem abençoado. Sexto ponto, fique alerta, né? Porque sobriedade e vigilante. Em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é cheia de avisos. Para mim e para você. Ontem estava ali na calçada de casa, no passeio de casa, e olhando para cima e de repente eu vi uma pessoa abraçando o muro. Eu achei aquilo estranho. Depois eu vi que aquela pessoa estava bêbada. Ela não estava sóbria. Ela não estava com seus raciocínios normais. O alerta da palavra de Deus é: sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? O inimigo, o adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fique alerta. Seja sóbrio, seja vigilante, esteja atento. Não deixe o inimigo entorpecer a sua mente e o seu coração. Não vá atrás dessas coisas que não são pão, que com certeza, além de não edificar a sua vida, vai trazer o mal para você e para a sociedade. Eu fico abismado. Há muito tempo atrás, eu li uma reportagem da Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde falava que um bar, e cada população tinha que ter um bar para cada 3.000 pessoas. Naquela ocasião, eu já estava aqui em Itaporanga, São Paulo, e eu pensei, bom, se a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de um bar para cada 3.000 pessoas, e aqui não chega a 15.000, quer dizer que se tivesse 15.000, seriam 3 bares. Mas olha a quantidade de bares que nós temos. E quando a gente passa perto de um bar, o que a gente vê? Pessoas que não estão sóbrias, pessoas que estão entorpecidas. Não é só pelas adversidades, mas elas mesmas já não estão mais atentas, não estão com o reflexo natural. Fuja, fique alerta. A adversidade é um tempo para você ficar mais perto de Deus e com a cabeça no lugar. E não ao contrário, ficar com a cabeça distante. Eu tenho que beber para esquecer. Um dia uma pessoa disse para mim, eu tenho que beber para esquecer, e depois ela disse, e aí eu bebo para não lembrar depois de novo. Como assim? Ele falou, eu bebo o tempo inteiro. Não, não pode ser assim. A vida não é uma comédia. A vida é séria. Inclusive, nós vamos passar um dia desta vida para a eternidade. Então, por isso que o apóstolo Pedro traz para nós um alerta, uma advertência, um aviso.
sejam sóbrios e vigilantes. O que é isso? Quem avisa, amigo é. Deus está nos avisando porque o inimigo está procurando alguém para devorar. E esse inimigo, ele não procura só um pouquinho de tempo e desiste. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Certa feita eu conversava com um pastor chamado Edson Bispo Valeriano, e ele disse a mim: nós aprendemos até com o inimigo. E eu me lembrei desse texto bíblico que ele falou assim: a perseverança. O inimigo nunca vai desistir de você, mas graças a Deus que Deus também não desistirá. E ele é maior, mas você precisa estar sóbrio e vigilante para não cair nas garras do inimigo. Sétimo ponto: resista com a força que vem de Deus. Que força que é essa? É a fé. No versículo 9 diz: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que os nossos irmãos espalhados pelo mundo, Pedro escreveu para os cristãos daquela época, mas também serve para nós na nossa época, no dia de hoje. Ele deixa bem claro o seguinte: fique esperto, porque os irmãos que estão espalhados pelo mundo também estão passando por adversidades. Também estão passando por momentos difíceis. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Orientado pelo Espírito Santo? Resista com fé. Tenha ciência, tenha conhecimento que os nossos irmãos também estão passando por adversidades, ou seja, não é somente você que está passando por adversidade. Pare de pensar que só você que sofre. Todos nós estamos sofrendo. Literalmente, na quarentena, todos nós estamos sofrendo. E também não pense que o seu sofrimento é maior do que o do outro. Cada um deve viver a sua adversidade focado em Deus. Focado na ajuda que vem do alto. Não na ajuda daqui da terra. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, e ele diz assim: a fé vem pela pregação, ou a fé vem por ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Então, a fé que vai nos dar resistência, ela só é possível por meio da palavra de Deus. E não é simplesmente de ficar ouvindo. Você precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus, para que no momento da adversidade você possa resistir com fé. Você não vai resistir com fé se no momento da adversidade você procura uma fé diferente da que a Bíblia nos orienta, né? Então, em Romanos, no capítulo 10, diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha, existem muitos tipos de fé. Você precisa analisar se a sua fé está em Cristo, se a sua fé está em crise, vários tipos de crise, ou seja, você foca mais na crise do que tudo, ou se a sua fé está firmada em alguém ou alguma coisa que não é Cristo. Paulo escreve aos Romanos. O apóstolo Pedro escreve aos cristãos da sua época e a nós. E Paulo também, claro, escrevendo aos Romanos, e também estava escrevendo a nós. Ele diz: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vem por ouvir a pregação a respeito de Cristo. Você só vai resistir na sua fé se você estiver submisso ao senhorio de Cristo. Falando, Jesus manda que eu obedeça. Se você fizer isso, automaticamente a sua fé estará realmente fortalecida. Você terá resistência com a sua fé. Creia que a adversidade tem tempo para acabar e que você tem um chamado maior do que tudo, a eterna glória. O versículo 10 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo
vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meu querido, minha querida, a adversidade, ela é por um pouco de tempo. Se nós pensarmos no versículo anterior, nós vamos refletir e vamos refletir da seguinte forma: é só por um pouco de tempo. Ou seja, tem tempo para acabar. Tudo tem um tempo para acabar. Mais uma vez me lembro das palavras do meu sábio pai, do ditado popular: não há mal que sempre dure, não há bem que não se acabe. A adversidade vai ser usada por Deus para nos aperfeiçoar, para firmar, para fortificar, para fundamentar de modo a estarmos prontos para desfrutar de sua eterna glória. Deus usa até mesmo as adversidades para nos forjar, nos purificar. Quando o ouro é provado pelo fogo, as impurezas saem e o ouro fica. Ou o ouro sai e as impurezas ficam. Das duas, uma. Nunca vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. A impureza sempre vai sair e o ouro vai ficar. Você é valioso, você é valiosa para Deus. Deus, ele permite na vida de todas as pessoas as adversidades. Sabe por quê? Porque ele não é injusto. Ele não escolheu A ou B. Isso acontece com todas as pessoas. Mas tem uma coisa também que acontece com todas as pessoas. Ele tem um chamado maior. Que maior que é esse? Um chamado para a sua eterna glória, para estar com Ele sempre, sempre, sempre. Por isso, diante do tempo da adversidade, precisamos pedir a Deus: Deus, me ajuda. Me ajuda a focar na eterna glória. Não no que é passageiro, não no que é terreno, mas me ajuda a refletir e a esperar que o Senhor realmente venha me aperfeiçoar, venha me firmar, venha me fortificar, venha fundamentar a minha vida e me dar uma base sólida mesmo. É isso que precisamos fazer. É dessa forma que precisamos orar. Todos estão sujeitos às adversidades. Concluindo, Deus tem o domínio de todas as coisas. O versículo 11 do texto bíblico de 1 Pedro 5 diz: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E eu quero deixar essa conclusão para você, para mim, para nós estarmos pensando da seguinte forma: Ele está te aperfeiçoando. Acredite nisso. Deus está aperfeiçoando você. Ele está te firmando. Acredite nisso. Deus está firmando você para você não ficar para lá e para cá. Ele está te fortificando, deixando você com mais resistência. Mas Ele também está te dando um sólido fundamento. Ele está te dando raiz. E uma raiz de uma árvore, quanto mais profunda, ela mais segura ela está ali. E a gente sempre tem que estar refletindo sobre isso. Sempre refletindo sobre isso. Tem um ditado que eu vi essa semana, vou lembrar mais ou menos, que diz assim: pensamento de sabedoria da árvore, nunca esqueça da sua raiz. Achei interessante isso. Pensamento de sabedoria das árvores, nunca esqueça da sua raiz. E nós precisamos fortalecer, mas quem vai nos fortalecer, quem vai nos firmar, quem vai nos aperfeiçoar é Deus, por meio de Jesus Cristo. Deus, com certeza, todos nós estamos sujeitos às adversidades. De propósito, deixei o todos tudo maiúsculo, porque inclui a sua pessoa e inclui a minha pessoa. Mesmo que a gente esteja passando por um tempo de adversidade pequeno,
estamos passando. Mesmo que estejamos num tempo passando por uma adversidade maior, estamos passando. E Deus vai usar isso tudo para fortalecer você. Creia nisso. Creia que esse tempo vai acabar. Eu creio. E eu quero convidar você a crer da mesma forma que eu creio, conforme diz a Bíblia, a palavra de Deus, que vai passar. E Deus vai nos aperfeiçoar, seremos melhores. Deus vai nos firmar, seremos também ombros amigos. Deus vai nos fortificar. Às vezes seremos braços amigos para carregar alguns que precisam. Mas também teremos uma base sólida. E Jesus, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,11, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Que Ele, que é a base, que é o sólido fundamento, possa também ser na minha vida e na sua. E em nome de Jesus nós estaremos vencendo as adversidades da vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia. Quero te agradecer por cada vida, por cada pessoa que nesse momento está em sintonia com o Senhor. Que, ó Deus bendito, o Senhor venha fortalecer em nome de Jesus. E de tal forma, Deus, permita-nos nos encontrarmos, nos abraçarmos e com a graça do Senhor, Deus, nos envolvermos mais com o Senhor, contigo, com a tua obra, sabendo que o Senhor tem um chamado superior a qualquer tipo de adversidade. É o chamado à sua eterna glória. É o chamado à morada celestial. Ó Deus, nos ajuda a vivermos assim, focados nisso, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida. Muito importante nós estarmos meditando na Bíblia, na Palavra de Deus. E nessas meditações nós vamos também colocando o coração diante do Senhor, né? Nós estamos então terminando esse programa, Sintonia com Deus, mas nós queremos deixar aí para você algumas informações importantes, né, que você precisa estar a par delas. Então, nossas reuniões, ainda não voltamos às reuniões presenciais na Primeira Igreja Batista em Itaporanga, mas se você deseja fazer contato conosco, aí está o nosso e-mail, faça contato. Se você mora em Itaporanga, São Paulo, também faça contato, né? Estamos tendo contato com várias pessoas, evitando o contato físico, né? Mas diante da necessidade também estamos atendendo com os aconselhamentos e os atendimentos pastorais. Deus abençoe você, que Deus possa te fortalecer, te direcionar, a mim e a você, e que Ele nos permita estarmos juntos mais uma vez. Aqui, se não aqui, lá. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você.